Olá, amigos da TV Chico Xavier. É um prazer retornar e estar com vocês nessa noite de sábado para que a gente possa refletir e estudar num assunto muito pertinente aos dias de hoje, em relação a nós, os trabalhadores da Casa Espírita e a própria Casa Espírita, que nos recebe com carinho e fraternidade. Então, nós vamos analisar alguns pontos que não são meus, estão na doutrina espírita, que alerta o trabalhador sobre o seu compromisso e envolvimento com as tarefas, mesmo que elas sejam as mais humildes, dentro de uma casa espírita. Porque nós chegamos lá com o nosso livre-arbítrio, com a nossa disposição em ajudar, em sermos fraternos, mas temos que ter também disciplina em relação a esses compromissos. Repito, seja do mais humilde até o mais importante na cadeia hierárquica de uma casa espírita. E é sobre isso que nós vamos falar. O trabalhador espírita e o seu compromisso com a casa espírita e o seu envolvimento. Na noite de hoje, eu vou pedir ajuda ao nosso irmão Ivan para passar os nossos slides. Com a ajuda dele, nós poderemos fazer um trabalho mais reflexivo. Então, aí está o nosso tema: o trabalhador espírita, compromisso e envolvimento. No próximo slide, nós já vamos dar o start ao nosso estudo, lembrando uma pergunta que sempre nós fazemos quando vamos para a casa espírita, caminhando em direção à casa espírita. O que nos motiva a estar lá? O que nos faz ir durante a semana a uma casa espírita para um compromisso que nós assumimos, não com o presidente da casa espírita, mas com Jesus? Porque antes da gente reencarnar, muito antes, lá na erraticidade, nós fizemos o nosso planejamento reencarnatório. E dentro desse planejamento estava lá o nosso compromisso em ajudar como tarefeiro em algum setor qualquer da instituição espírita. Mas se não houver motivação, poderemos ficar refém sujeitos aos atrativos da sociedade. Então fica essa pergunta aqui, ó. Será que estamos indo trabalhar na seara espírita apenas preocupados em bater ponto, como nós fazemos nas nossas atividades profissionais? Se for assim, algo está estranho, porque ninguém é obrigado a ir a uma casa espírita. Ninguém é obrigado a frequentar uma casa espírita. Temos que ir com muito amor e carinho. E quando acordar naquele dia, pensar assim: puxa vida, hoje é o dia de eu estar na casa espírita. Mas, no slide próximo, nós vamos ver que o Evangelho já nos convida a esse tipo de pensamento. Lá no capítulo 10, item 14, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: se vós vos dizeis espíritas, sede-o, pois. Olvidai o mal que se vos pode fazer e não penseis senão uma coisa: o bem que podeis realizar. Então, o compromisso que está aí no slide seguinte, o compromisso, ele é diferenciado do envolvimento. Aí eu fui lá no dicionário Aurélio, ver qual a diferença entre compromisso e envolvimento. Vejam o que nós achamos. Compromisso, o mesmo que comprometer. Promessa mútua, comprometimento, obrigar-se. Bom, pelo menos na erraticidade nós fizemos isso. Nos comprometemos a participar de alguma atividade da seara espírita nessa encarnação.
Por isso que a gente costuma dizer que ninguém chega por acaso a uma casa espírita, nem que seja pela dor. Mas e o envolvimento, que está no slide seguinte? Fui também procurar lá no Aurélio, envolvimento, cercar, misturar, tomar parte, entremeter-se, cobrir-se, misturar-se, embaraçar-se. Misturar, quer dizer, se envolver de coração, de corpo e alma naquela atividade que você se predispôs a realizar. Interessante, né? Possivelmente, podemos ter compromisso, mas sem envolvimento. Não é possível isso, então? Acabamos de ver que sim. Mas isso, se acontece, é muito triste para o espírito espírita cristão que se diz trabalhador da sua casa espírita. E aí, então, no outro slide, nós vamos ver